Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Savitar Teorias, e antes do vídeo começar, eu vim aqui pedir para que vocês passem nos canais que estão na descrição. Bom, era só isso, e agora fiquem com o vídeo. Passaria 15 dias, Saitama e Tanjiro estavam conversando, até que eles ouviriam barulhos de sinos, os mesmos veriam um cara vindo em direção deles. Eles não conseguiriam identificar o cara, pois o seu chapéu estava cobrindo seu rosto, após o cara chegar perto o suficiente. Olá, eu sou a Ganezuka, eu forjei as espadas de Saitama e Kamado Tanjiro e vim entregá-las. Oi, eu sou o Saitama. Olá, eu sou o Kamado Tanjiro. Tanjiro convidaria o cara com máscara de emoji para entrar, mas o mesmo nem daria bola, e falaria: essas são suas Nishirin-Tous. As espadas que eu forjei. A matéria-prima das Nishirin-Tous podem ser coletadas na montanha mais próxima ao sol. As limalhas rubras escarlates, e os minérios rubros escarlates, eles produzem um aço que consegue absorver a luz do sol. Puxa, é mesmo, diria Tanjiro com uma gota estilo anime na cabeça. Já Saitama mandaria o cara calar a boca, pois o mesmo não quer saber do que as espadas são feitas, já que o mesmo nem vai usá-la. O cara com máscara de emoji ouvindo isso, ele pararia sua explicação sobre o material das espadas e o mesmo ficaria muito pistola, já que o Saitama não vai usar a espada que ele forjou, o mesmo começaria a gritar com Saitama, e logo em seguida o mesmo pegaria uma faca. Saitama vendo isso o mesmo começaria a correr, e depois o Ganezuka correria atrás do Saitama com sua faca na mão. Depois do Tanjiro conseguir acalmar o Ganezuka, eles entrariam na casa do Urokudaki, para ver qual a cor será a de suas espadas. O primeiro a sacar sua espada seria o Tanjiro, e acabaria ocorrendo as mesmas coisas da obra original. O próximo seria Saitama, o mesmo ao sacar sua espada, a cor dela ficaria um vermelho escuro. Urokudaki ao ver isso o mesmo ficaria surpreso. Depois de um time skip, o Tanjiro e o Saitama teriam acabado de se despedir do Urokudaki, e eles estavam indo em direção de sua primeira missão. Ao chegar na suposta cidade onde teria garotas desaparecendo, eles começariam a andar pela cidade, até que eles começariam a ouvir alguns moradores dizendo que supostamente uma garota teria desaparecido ontem à noite, e que seu futuro noivo Kazumi está muito deprimido. Tanjiro iria em direção do Kazumi que estava passando por eles, e o mesmo falaria que gostaria de ouvir sua história. Então o Kazumi começaria a contar como sua futura noiva há pouco teria desaparecido. O Saitama falaria que isso é uma baita viagem, pois seria impossível alguém desaparecer desse jeito. E eu sabia que vocês não iriam acreditar em mim, diria Kazumi. Eu acredito no senhor, diria Tanjiro. Isso deixaria o Saitama puto, falando para o Tanjiro que era impossível alguém desaparecer dessa maneira sem explicação nenhuma, e que era melhor eles irem investigar à noite, pois é à noite que os Oni se manifestam. O Tanjiro falaria para o Saitama que ele iria começar a investigar o cheiro do Oni, e que se o Saitama não quisesse ficar aqui, era só ele ir embora. Então eu volto outra hora, diria Saitama se retirando do local. Então Tanjiro se agacharia e começaria a cheirar o chão para ver se ele achava o cheiro do Oni que teria raptado a esposa do Kazumi. Enquanto isso, o Saitama estava andando pelas ruas, pensando quão idiota era o Tanjiro por acreditar naquela história meia boca. Ele estava caminhando por aí, até que ele veria uma loja que dizia estar com 20% de desconto para comidas. Então ele, sem pensar duas vezes, ele olharia seu bolso, e veria que teria R$100. Ainda bem que esse dinheiro veio comigo para esse lugar, diria Saitama. Se passaria algumas horas, já estava de noite, Tanjiro estava andando por aí, até que ele começaria a sentir um cheiro de Oni, é de uma mulher humana, então ele se colocaria em posição de batalha. E começaria a olhar em volta. E então ele sentiria que o cheiro do Oni teria ficado mais forte e ele também teria começado a se mexer, então ele rapidamente sairia correndo em direção do cheiro do Oni. O que deu em você assim de repente, diria Kazumi, e depois ele começaria a seguir o Tanjiro. Saitama estava andando por aí, até que ele veria o Tanjiro pulando uma casa. Ele rapidamente colocaria a comida que ele teria comprado em sua mochila, e depois ele começaria a correr atrás do Tanjiro.
Em poucos segundos o Saitama alcançaria o Tanjiro, e ele perguntaria para o Tanjiro o que estava acontecendo. Então Tanjiro olharia para o lado e veria Saitama. Ele abriria um sorriso, e depois diria que ele teria sentido o cheiro do Oni por aqui. Então o Saitama ficaria com um olhar sério, e iria em direção do cheiro do Oni. Depois de um tempo correndo, eles pulariam uma casa, e depois pousariam no chão. É aqui, diria Tanjiro. Saitama apenas concordaria com sua cabeça. Então Tanjiro sacaria sua espada, e se colocaria em posição de batalha. Você não vai pegar sua espada, diria Tanjiro para Saitama. O careca diria que ele não precisava usar espadas. São dois cheiros diferentes, são de um Oni e de uma mulher, diria Tanjiro. Então quer dizer que ele já capturou mais uma garota, diria Saitama. Então os dois começariam a olhar em volta. E depois eles começariam a andar para lados opostos, para tentar localizar o Oni. O lugar que o cheiro é mais forte, é aqui, diria Tanjiro fincando sua espada no chão, e depois uma espécie de fumaça em conjunto com água começaria a sair do chão. Tanjiro veria a garota e rapidamente ele iria em direção do inimigo e conseguiria salvar a garota, mas uma mão tentaria capturar a garota novamente, mas Saitama apareceria, e pegaria na mão do Oni, e logo em seguida ele puxaria o Oni. Então você é o culpado, diria Saitama dando um soco fraco no estômago do Oni. Essa foi por pouco, diria Tanjiro. Saitama fincaria o Oni na parede, e diria para ele falar onde estavam as garotas desaparecidas. E nesse momento Kazumi apareceria, e perguntaria o que estava acontecendo. O Tanjiro entregaria a garota para o Kazumi, e diria que não era para ele sair de perto dele, e do Saitama. De repente outro buraco apareceria no chão, e de dentro do buraco sairia um outro Oni com a mesma aparência do outro. Malditos, não me atrapalhem, gritaria o Oni 2. O Oni 1 aproveitaria que o Saitama estava distraído e tentaria dar um chute nele, mas Saitama conseguiria desviar no último segundo, e depois o Oni aproveitaria para fazer um buraco na parede, e depois ele entraria no buraco. E logo em seguida outro buraco apareceria no lado do Oni 2, e depois o Oni 1 apareceria. O Oni 1 começaria a falar que a garota já tem 16 anos e se ele demorasse para comê-la, ela iria passar do ponto. Acalme-se outro eu, mas tudo bem, há noites como essa, eu já devorei muitas garotas de 16 anos nessa cidade, elas eram extremamente carnudas e deliciosas, eu estou satisfeito, diria o Oni 2. Mas eu ainda não estou, gritaria o Oni 1, enquanto desapareceria pelo chão, e depois ele atacaria o Tanjiro por trás. Quando o Oni 1 iria acertar um chute no Tanjiro, a Nezuko apareceria e daria um chute na cabeça do Oni 1, fazendo ele voar para trás. E depois a Nezuko começaria a andar em direção do Oni 1. Enquanto isso o Oni 2 estava tentando acertar um soco no Saitama, mas era tudo em vão, pois Saitama sempre desviava. Então depois de alguns minutos desviando dos golpes do Oni, ele ficaria de saco cheio, então ele daria um soco com força média na cabeça do Oni 2, assim o matando. A Nezuko estava andando em direção do Oni 1, a mesma ficaria com um olhar de raiva, e depois ela começaria a correr em direção do Oni 1. E depois ela daria um salto, e daria um chute no Oni 1, mas o Oni rapidamente desapareceria pelo chão. O Tanjiro chamaria a Nezuko, e depois falaria que era para ela voltar, e a mesma obedeceria. Ela chegaria no local onde o Tanjiro e o Saitama estavam, mas de repente um buraco apareceria embaixo do Saitama. Ele rapidamente pularia para trás, e de dentro do buraco sairia o Oni 1, ele estava indo em direção da Nezuko para acertar um soco nela. Ela rapidamente se desviaria, mas a mão do Oni seria segurada pelo Saitama. E depois o Tanjiro cortaria os braços do Oni. E depois ele cairia no chão. Tanjiro colocaria sua espada no pescoço do Oni. O Oni começaria a falar um monte de baboseira, então o Tanjiro cortaria sua boca, e depois o Saitama falaria que era para ele contar tudo que ele sabia sobre Muzanki Butsujin. Ao Saitama pronunciar esse nome, o Oni começaria a tremer de medo, e o Tanjiro perceberia isso, e depois o Oni começaria a se contorcer de dor. Vamos logo, conta tudo, diria o Tanjiro pressionando ainda mais a sua espada contra o pescoço do Oni. Eu acho que ele não vai falar, diria Saitama. Fala logo, gritaria Saitama preparando um soco. Não posso dizer nada, diria o Oni com medo do que poderia acontecer com ele. Quer saber, já chega, diria Saitama acertando um soco em cheio em seu corpo, assim fazendo o corpo do Oni explodir, e depois jorraria um monte de sangue em Tanjiro e Saitama.
E depois de um tempo, o Tanjiro colocaria a Nezuko em sua caixa novamente e depois eles se limpariam. E depois ocorreria tudo igual à história original.